foi a escolhida. Foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Irmãos e irmãs, iniciamos o 11º dia de 31 dias com Maria. Sempre e eternamente iniciamos na companhia e na presença eterna da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de maio, mês de Maria, afetuosíssima mãe dos fiéis católicos. Assim como o mês de outubro, maio é um mês dedicado à Santíssima Virgem, tendo como centro as orações dedicadas a ela, em especial o Santo Rosário, que nos faz meditar os mistérios da nossa redenção. As meditações são do livro Um Mês com Maria, do padre Stefano Maria Manelli, um franciscano da Imaculada, nascido em 1933 e filho de filhos espirituais de Padre Pio, do qual o menino recebeu a primeira comunhão. Uma meditação para cada dia, baseadas em escritos e histórias de santos, com pequenos votos ao final de cada uma. Os dias ficam mais leves de serem vividos quando entregamos tudo a ela, pois ela entrega tudo a Cristo. Como São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu em seu tratado de devoção, Maria, conhecendo seu filho, sabe como melhorar, entregar nossos pedidos e agradecimentos a Cristo. 11º dia. O grande amigo inimigo. O demônio é o grande inimigo do homem. É o inimigo número 1, dizia Papa Paulo VI. Satanás aparece nos inícios do gênero humano. Apresenta-se desde o início um homicida, mentiroso e pai da mentira. Consegue fazer cair os nossos antepassados, Adão e Eva, e se torna o príncipe deste mundo, acusador dos nossos irmãos. Com o pecado original, todo mundo já sob o maligno, e os demônios são dominadores desse mundo tenebroso. Como aparecem tenebrosos os primeiros acontecimentos à humanidade nova, por causa deste infernal assassino que possui o império das trevas. Padre Pio escreveu em uma carta ao seu diretor espiritual, contando que ele viu a figura monstruosa de Satanás em seus sonhos. Era um ser horrível e gigante, alto como uma negra montanha. São Pedro nolo apresenta como uma imagem de um leão que ruge sempre pronto a devorar-nos. Como o tortura a inveja, porque nós podemos nos salvar. Ele nos quer todos no inferno. A aurora que surge. Uma cena estupenda nos aparece no início da humanidade, dominada por Satanás e oprimida pelo pecado. Uma mulher sublime, com o seu filho, amassa a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. A Imaculada, vencedora de Satanás, brilhante nas trevas do pecado com o seu divino filho, é a desafeta de Satanás. Em Gênesis, Deus apresenta a Imaculada semelhante à aurora, que se eleva maravilhosa sobre a noite da humanidade pecadora. Em Cântico dos Cânticos, o autor, inspirado, exclama: quem é aquela que avança como a aurora, belo como a lua, eleita como o sol, tremenda como o exército formado? É a Imaculada Guerreira, invencível, Senhora das vitórias, terror dos demônios. Santa Bernadette nos narra em Lourdes que viu ao lado da gruta uma turma de demônios que berravam gritos infernais. Assustada, a santa olhou a Imaculada.
Bastou um olhar severo de Maria para eles e fugiram. Assim, o demônio, em frente à Imaculada, demonstra o que significa seu nome, Beelzebu, Deus das moscas. Tentadores em luvas amarelas. A tática do diabo é alegrar os sentidos e a imaginação do homem para perder o seu espírito. Se apresenta como um conselheiro e um servidor em luvas amarelas, com ofertas de bens e prazeres sedutores a ganhar. Fez isso com Eva, com Jesus e com os santos de todos os tempos: São Bento, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São Cura d'Ars, São João Dom Bosco, São Padre Pio. Hábil e na defensiva, o demônio sabe servir-se de tudo para nos arruinar: a imodéstia de Davi, a gula de Esaú, o apego às riquezas de Ananias e Safira. Ele tenta até propor coisas aparentemente úteis para as almas. Sabe-se que Cura d'Ars pregava de maneira simples, fecunda de graças para as almas. Cheio de premuras, o diabo foi a ele, exortando-o a pregar de modo difícil, assegurando-lhe a fama de grande pregador. O santo adivinhou o engano, recusou-se e continuou com seus sermões simples e eficazes. Pagou com muitos despeitos furiosos que o demônio lhe fez dia e noite. Quatro estúpidos. Satanás tem uma obra-prima: convencer os homens que ele não existe. Conquistando isso, trata os homens como bonecos. Padre Pio escutou um sermão onde o orador nada fazia mais que perguntar-se sobre a existência do diabo. No final, o orador concluiu que ele existe. Passado o sermão, Padre Pio advertiu-o, dizendo-lhe que, ao se falar do demônio, deve ser preciso em afirmar sua existência e sua ação nefasta no mundo. Ao final, acrescenta-se a existência dos quatro estúpidos, que ousam negar a existência do diabo. Hoje são mais que quatro, e há até na igreja, infelizmente. Tanto é verdade que Paulo VI teve que intervir expressamente em um discurso, em 15/11 de 1972, para confirmar a verdade da fé sobre a existência de Satanás como pessoa, e constatou amargamente como a fumaça do diabo está fumegando na igreja. A uma de suas filhas espirituais, Padre Pio disse: se pudesse ver a olhos nus quantos demônios invadiram a terra, não mais veríamos o sol. Contra estes apóstatas, qual não deve ser a nossa defesa? Vigiai e rezai. Jesus nos preveniu contra as insídias do diabo. Ele nos ensinou o Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. A guarda e a oração são as duas maiores forças do homem contra o demônio. Façamos nossa recomendação de Padre Pio. Filho, o inimigo não dorme. Esteja alerta com a guarda e oração. Com a primeira, avistaremos. Com a segunda, teremos armas para nos defender. A guarda nos faz avistar as ocasiões perigosas. Uma leitura, um espetáculo, uma pessoa, um lugar, uma vontade. A oração nos dá força de evitar os perigos, de fugir às ocasiões, como recomendava São Felipe Neri. Santo Agostinho ensina que o demônio é só um cão amarrado e só pode morder quem dele se aproxima. Ao largo, então. Se o demônio se faz insolente, escutemos a palavra de São João Bosco, que dizia aos seus jovens: quebrai os cornos dos demônios com a confissão e a comunhão.
amassa-lhe a cabeça. São Maximiliano escreveu que a serpente levanta a cabeça em todo o mundo, mas a Imaculada lhe pisa em vitórias grandiosas. Para abater o demônio de modo mais humilhante, precisamos recorrer à Imaculada. O demônio tem pavor dela, que sozinha é terrível como um exército formado. Cânticos 6, versículo 9. Quando Santa Verônica Giuliani era atacada fisicamente pelo demônio, ao conseguir invocar Nossa Senhora, o demônio fugia precipitadamente, gritando: "Não invoque minha inimiga." A oração mariana mais forte contra o demônio é o rosário. Uma vez lhe perguntaram durante um exorcismo qual oração ele mais temia. Respondeu: "O rosário é o meu flagelo." Se os cristãos levassem consigo e usassem a miúde este flagelo dos demônios, quantas ruínas, desventuras e pecados a menos sobre a terra. Façamos os votos deste dia: levar consigo o rosário e recitá-lo na tentação, oferecer hoje uma mortificação contra a gula, ler e meditar a página do Evangelho sobre as tentações de Jesus no deserto, Mateus 4, dos versículos 1 ao 11. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim do nosso 11º encontro, sempre na companhia da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.